Voltamos com Conexões de hoje, que trata da saúde pública e também da saúde coletiva. Bom, estão falando conosco desde o primeiro bloco o professor Luiz Eugênio de Souza, que é presidente da Abrasco, e também a professora Jaqueline Lima, que é professora da Faculdade de Enfermagem aqui da UFG. Professora, a senhora falou da questão da terceirização de serviços. Aqui em Goiás, nós passamos nos últimos anos, desde 2012, se não me engano, por um processo de transferência da administração dos hospitais públicos para organizações sociais de saúde. Como a senhora avalia esse processo hoje, parece já estabilizado, pelo menos no atual governo, que as organizações de saúde tomem conta dos hospitais? Bom, nós percebemos como um retrocesso do que seria toda a luta de criação do sistema único de saúde público, de qualidade e sob o controle da gestão com a participação popular. Então, nós percebemos que se mostra bem o avanço, né, das políticas de privatização dos serviços públicos, que funciona dentro do modelo neoliberal, que já é uma política desde os anos 90, que tem sido aplicada no Brasil e em alguns outros países, e que, de uma certa forma, nós percebemos que não tem mostrado a eficiência e a eficácia que se apresenta no discurso. Então, o que nós percebemos inicialmente é que nós não tínhamos, por exemplo, uma previsão orçamentária. Nós não temos em nenhum dos hospitais do estado de Goiás e nem de outros estados do Brasil, nós não tínhamos os valores que eram aplicados na saúde desses hospitais, desses serviços de saúde, antes de entrar a organização social. Então, a gente tem uma noção do que entra do orçamento depois da organização social e nós sabemos que é muito superior do que o gestor público tinha enquanto orçamento. Mas nós percebemos também que não se aumentou, não melhorou a qualidade da assistência, não aumentou a quantidade de atendimentos, nós temos percebido inclusive a redução do número de atendimentos, você também diminui a segurança do paciente a partir do momento que se percebe também que há uma redução de dimensionamento de pessoal, em que você reduz a relação profissional de saúde por usuário. E a gente percebe que isso também é um retrocesso. Alguns outros aspectos que nós temos recebido enquanto denúncia, em que acontecem, por exemplo, altas precoces, né, enquanto a pessoa ela necessitaria talvez ficar mais nesse hospital, fazer exames de mais alto custo, e muitas vezes a pessoa recebe alta. Inclusive, nós tivemos denúncia de altas precoces de unidade de tratamento intensivo, pelo custo, porque na lógica do sistema de saúde e do pagamento pelo atendimento, existem determinado número de dias de internação, de exames e de medicamentos que são interessantes, que você tem uma boa relação custo-benefício, mas tem alguns outros procedimentos, algumas complicações que pode acarretar em prejuízo para o serviço de saúde. E, infelizmente, nós percebemos que essas situações acontecem, mas a população ela não tem essa noção. E a gente também percebe que nesse processo de terceirização, muitos serviços de acompanhamento, principalmente de doenças negligenciadas, como doença de Chagas, em que você tinha ambulatórios, atendimentos de longo período de tempo, que as pessoas tinham acompanhamento com especialista por 10, 15, até 20 anos, esses serviços eles são fechados porque são serviços que eles não dão lucro. E quando eles são fechados, essas pessoas são colocadas na rede e que ainda não tem um sistema de regulação de qualidade para esse atendimento com especialidade fora desses hospitais. E o que nós percebemos que vamos ter óbitos, vamos ter complicações, morbimortalidade, e que não vão entrar nas estatísticas da inserção desses serviços. Bom, professor, isso é um processo que está sendo visto também em outros estados do país? É um processo já que vem de muito tempo mesmo, a terceirização de serviços, não só a educação, né, de outros serviços essenciais também à população? Sim, há pelo menos uma década e meia se vê essas experiências de terceirização. E, na verdade, é um atalho que se toma para enfrentar um problema, é uma má solução para um problema que precisa ser enfrentado de outra forma, que é a questão da eficiência e da qualidade dos serviços públicos. Nós temos um Estado, uma gestão pública extremamente burocrática, no mau sentido, pouco preocupada com a produção de resultados, muito preocupada com o controle de normas e processos, que
que não estão voltados para a realização das ações finalísticas desse serviço de saúde. Então nós precisamos no Brasil de uma verdadeira reforma democrática do Estado, uma reforma que aumente o compromisso dos servidores públicos com a população, que aumente a qualidade dos serviços prestados. Para isso é necessária a profissionalização da gestão. Então nós precisamos ter carreiras de profissionais, não só no âmbito da saúde, mas muito especificamente também no âmbito da saúde, que venham a ser profissionais efetivamente comprometidos, em que o acesso ao serviço público e a progressão de carreira dentro do serviço público se dê pelo mérito e não pelas indicações políticas, pelos favores. Ou seja, nós temos ainda um Estado que tem traços de uma gestão patrimonialista, uma coisa extremamente atrasada, e um Estado extremamente burocrático, em que o cumprimento da norma é mais importante do que a produção de resultados. Obviamente, diante dessas dificuldades, muitas vezes se opta pela via da terceirização, que é, como eu disse, uma falsa saída, porque, na verdade, com essa saída se perde aquilo que Jaqueline estava chamando a atenção, que é a manutenção, a preservação, o fortalecimento do caráter público. As ações de saúde têm um caráter público. A saúde está definida como um direito, não é apenas uma prestação de serviço. A gente não está apenas atendendo a clientes, a gente está atendendo a cidadãos. E esse caráter público, no momento que você opta por uma gestão privada, se perde. E isso leva não somente ao aumento dos gastos, como se leva a um descompromisso com essa finalidade última dos serviços de saúde. Então a gente precisa, de fato, e o Brasil está ainda devendo isso à sua população, uma profunda reforma democrática da gestão pública, em que a questão da qualidade da prestação de serviços e a questão do compromisso técnico profissional seja colocado em primeiro plano. Bom, a gente vai para mais um intervalo e a gente volta no próximo bloco com o último bloco do Conexões para falar sobre saúde pública e saúde coletiva no Brasil.